Olá, hoje nós vamos trazer mais um conteúdo do seu canal Novas História, semanal, né? Vou postar ele na segunda-feira, embora esteja fazendo um pouquinho antes, sobre o tema Como age o Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos dono de nada, de nós mesmos. Coisa maravilhosa, né? É bom aprender com a palavra de Deus. Queremos agradecer antes aos quase 11 mil inscritos, 10.900 e tantos. Talvez até segunda-feira, 8 horas, a hora que eu vou postar esse vídeo, já tenhamos chegado aos 11 mil. Que Deus abençoe a todos, que sejam felizes. Hoje eu vou fazer diferente. Vou começar orando. Senhor Deus, querido Pai, abençoe todos os inscritos no canal e que vão visualizar e ouvir esse vídeo, Senhor. Abençoe, visita com teu Espírito e console segundo as necessidades de cada um. Nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, bom, amigos, a atuação do Espírito Santo entre os seres humanos no transcorrer da história, Velho e Novo Testamento, pode ser descrito com 3 palavras: sobre, como e em. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Os profetas, pessoas que eram escolhidos, reis. Os evangelhos mostram como ele esteve com Jesus Cristo. Após a descida no livro de Atos, capítulo 1, em diante, a Bíblia diz que ele está em cada pessoa do povo de Deus. A atuação do Espírito Santo no mundo. Como age? Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus é a justiça de Deus e o Espírito Santo que aponta ao pecador a pessoa de Jesus Cristo. Tem lá em uma passagem que diz: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Do juízo, o príncipe deste mundo já está julgado. Na cruz, no Calvário, quando Jesus morreu na cruz, o Satanás sofreu uma derrota catastrófica. Em princípio, ele é o inimigo vencido. Ele ainda arrisca seus ataques. Ele está ainda vivo e ativo entre nós, mas já derrotado. Não sei se dá para entender. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas é um ato contínuo, isso vai só consumar totalmente na volta de Jesus. No planeta Terra, há demônios agindo. Perversões, permissividade, violência e centenas de outras tendências sinistras se manifestam em todo o mundo. com uma intensidade que houve provavelmente só
nos dias de Noé. Se aumentar, irmão, é porque será como nos dias de Noé, diz a palavra de Deus. Então haverá, pode haver mais ainda, quer dizer, eu estou supondo que pela maldade que eu vejo, pela maldade que reina na minha cidade, mortes uma atrás da outra, eu posso entender que o diabo está agindo com muita força, porque ele sabe que está nos tempos derradeiros. Mas Satanás sabe que sua liberdade é limitada, seu fim se aproxima. O Espírito Santo veio para nos mostrar essas coisas. Ele impede o crescimento da iniquidade. Bom, ele impede relativamente, porque Deus tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. Esse planeta já seria literalmente um inferno na Terra se o Espírito Santo não estivesse presente no mundo, através dos crentes. O mundo não crente não sabe o quanto deve ao poder controlador do Espírito Santo. O mundo aí fora não sabe. Precisava ter consciência disso, que a coisa seria muito pior. A iniquidade só se tornará culminante quando da manifestação do poder das trevas, o qual será esmagado pela vinda do Senhor Jesus Cristo com seus exércitos, com poder e grande glória. Naquele dia, tudo cessará, nós vamos ser arrebatados, vamos para os céus, quem estiver aqui, e os mortos ressuscitarão, e o inimigo será lançado no lugar que está preparado desde a fundação do mundo para ele. A atuação do Espírito Santo na igreja. Qual igreja? Eu não estou falando de denominação, estou falando de igreja. A igreja é o povo de Deus, é sal e luz do mundo. Nós temperamos. Na destruição de Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 pessoas lá justas, Deus não teria destruído. Mas só tinha mesmo Ló. E eu tenho minhas dúvidas sobre Ló. Do qual ele, Jesus, é a cabeça. Jesus é a cabeça de quê? Da igreja. Qual é o papel do Espírito Santo em tudo isso? Ele deu início à igreja, lá em Jerusalém, na descida. Naquele dia houve 5.000 conversões. E não houve língua estranha lá naquele dia, não. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, e vai ver que cada um falava, eles ouviam. Tinha muita gente, era a festa do Pentecostes. Estava todo mundo em Jerusalém para comemorar uma daquelas festas dos judeus. Pedro, os apóstolos falavam e cada um entendia falar na sua própria língua materna, onde nasceram, nos mais diversos países. Quer dizer, foi um fenômeno geral para todo mundo, independente de crer ou não. Pelo Espírito Santo, Deus vive na igreja. Deus não habita em templos. Vou fazer uma igreja bonita. Deus não mora lá, não. Feito por mãos humanas. Ele habita no meio do povo. E pelo Espírito Santo que Cristo habita em nós. Se você é um crente verdadeiro, você tem o Espírito Santo. Aí por isso que você não pode pecar, meu irmão. Você não pode adulterar, não pode mentir, não pode fazer isso, porque você está fazendo o Espírito de Deus fazer isso. Não pode. Os crentes são a casa onde mora o Espírito Santo. E o Espírito Santo que traz vida, frescor, avivamento, frutos à igreja. Só o Espírito Santo pode levantar uma igreja e fazê-la vigorosa, forte, linda e abençoadora. Tem igreja aí que não tem o Espírito Santo? Tem, claro que tem. Tem gente aí
fazendo igreja por conta própria. Isso está na palavra de Deus também, dizendo que o final dos tempos seria assim. Os falsos pastores, os falsos obreiros que fazem. O Espírito Santo concede dons a pessoas específicas na igreja. Eu pensei, qual é o meu dom? Eu não sei cantar, mas cantar não é um dom espiritual, não. Cantar é um dom material. Eu nasço com o dom de cantar, tenho um bom entendimento musical. Eu canto, posso cantar rock, cantar outra coisa, e nem sempre quer dizer que seja um dom. Mas se você o usa para Deus, ele é um dom grandiosamente abençoador na igreja. Uma das fraquezas das igrejas de nossos dias é o não reconhecimento e desenvolver e usar os dons que Deus deu às pessoas nos bancos. Irmãos, isso aí a pessoa tem que meditar muito profundamente. Qual é o meu dom? Procure seu dom. Você tem um dom. Todo crente tem um dom. É de convidar, é de orar pelas pessoas, é de visitar, é de convidar para vir à igreja, é de evangelizar. Não só os pastores que têm o dom do Espírito Santo. Os crentes não são meros espectadores. Eles também receberam dons do Espírito Santo e são responsáveis. Quando você recebe uma coisa, você é responsável. No corpo de Cristo. Vocês são responsáveis no corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Eu pergunto. Depois você responde para você mesmo. Meu dom, eu descobri qual era o meu dom. Tocava muito instrumento, quer dizer, fazia muitas coisas na igreja, ensinava, tenho dom de ensinar, dom disso, daquilo, mas eu tenho o dom de evangelizar. Procure colocá-lo em prática para a edificação do corpo de Cristo. A atuação do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo ilumina a mente do crente. Mas reflexão, quer dizer, ilumina a mente, aí vem a reflexão. Reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Precisamos desesperadamente de um cristianismo equilibrado, mente e coração, razão e unção do Espírito. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo mora no corpo do crente. Onde ele mora? Onde ele habita? No corpo do crente. E é sério isso, irmão. Tem irmãos aí dizendo, eu quando falo isso é a Bíblia que fala, ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Como você age dessa forma que você está agindo? Reconhecendo isso, devemos ter cuidado com o que comemos, bebemos, olhamos e lemos. Paulo sentiu isso e disciplinou o seu corpo. Não quer dizer que você está perfeito não, irmão. É um processo de disciplinamento. Paulo era uma bênção nas mãos de Deus, mas ele disciplinou o corpo. Se comer carne escandaliza seu irmão, não coma. É ruim, né? Hoje nós com o egoísmo que nós temos, você não quer comer carne, não? Então dá o meu seu pedaço para mim. É assim que nós fazemos. O Espírito Santo conforta o crente, guia, santifica, nos ordena a pregar. Ele diz aos missionários aonde deve e onde não deve ir. Tem uma história de Filipe, né? Que o eunuco da rainha de Candace
ele foi levado a falar aquele homem, ele precisava ouvir. Então você tem que estar sempre sob a égide do Espírito Santo, que o seu trabalho não será vão. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quando você está fraco, é o único que pode te socorrer. A criação não foi um ato isolado de Deus no passado. Deus está constantemente agindo. Ele não ficou só na criação do mundo, não. Ele vem mantendo. Se tem que podar alguma árvore, ele poda. Podou no dilúvio, podou em Sodoma e Gomorra, poda hoje ainda, nós nem sabemos, mas ele está podando para conduzir essa humanidade até aquele dia que completar no céu os convidados para a boda do Cordeiro, que será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua agindo no mundo, na igreja e em cada crente. Você sente a ação de Deus na sua vida, amigo? Você como irmão, membro de uma igreja, você tem sentido a ação de Deus? Ou você tem sido pedra de tropeço? Eu já servi de pedra de tropeço. Não tem crente que não serviu. Mas não é hora, não é bom ser. Olha o que o Espírito Santo pode fazer por nós. Então não vamos fazer isso. Que Deus nos abençoe, que abençoe os nossos, vamos pela fé, os nossos 11 mil inscritos e pedir que Ele esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém.